Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje vamos continuar Meteorologia, capítulo 1, falando hoje sobre temperatura. Então, na última aula a gente falou sobre a radiação solar, sua influência nos diferentes tipos de energia em diferentes regiões, dependia do ângulo de incidência, e isso ocasionava os fenômenos meteorológicos, certo? Então, hoje vamos falar de temperatura. Então, vamos falar de temperatura de superfície do mar, temperatura do ar em altitude, temperatura normal, temperatura de bulbo úmido, certo? Então, vamos começar primeiro definindo o que é a temperatura. Temperatura é, na verdade, o indicador da quantidade de calor no meio. Então, um meio que tem muito calor, por exemplo, uma região equatorial, tem uma temperatura maior. O meio que tem pouco calor tem uma temperatura menor. Então, pouca temperatura, pouco calor. Muita temperatura, muito calor. Certo? É basicamente muito simples o que é temperatura. Então, vamos falar sobre os tipos de temperatura. Sobre como a temperatura varia. Então, vamos falar sobre a temperatura, começando falando sobre temperatura do ar em altitude. Então, vamos falar como o ar varia segundo a altitude. Tá, como ele varia? Ele varia sim em relação à altitude, porque quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Tá, como eu vou pensar isso? Vocês já viram aquelas montanhas muito grandes, muito íngreme, fica muito alta? Por exemplo, Monte Everest? Então, na base por exemplo, Monte Fuji. Na base do Monte Fuji não é tão frio, não tem neve, mas no topo dele tem uma neve muito grande, sabe? É porque ali na altitude a temperatura é muito baixa. Como a temperatura é muito baixa, forma neve. Só que na base da montanha não tem neve, porque ali não é uma altitude tão grande, ali não chega a formar nuvem. Então, como você vai ver isso? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura, certo? Então, quanto menor a altitude, quanto mais próximo do nível do mar, vai ser maior a temperatura, certo? Isso aqui é de extrema importância para os fenômenos meteorológicos. A gente vai usar isso aqui sempre agora. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura, certo? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. A razão para tal fato é que a pressão do ar varia. Por quê? A pressão do ar, a gente vai explicar na próxima aula, que a pressão do ar é, na verdade, o peso da coluna de ar que existe em cima de uma superfície. Então, eu estou aqui, ó. Eu estou nesse ponto. A pressão que existe em cima de mim é o peso dessa coluna de ar, porque ar tem peso sim. Então, a pressão atmosférica é o peso da coluna de ar. Então, você concorda? Se eu estou aqui, tem toda essa coluna de ar em cima de mim, certo? Se eu estou aqui, só tem essa parte da coluna de ar. Então, a pressão diminui. Quanto maior a altitude, menor a pressão, certo? Se menor é a pressão, vai ser maior o volume do ar. Se é maior o volume, a gente tem por relação física, que se tem por uma relação física que PV, pressão vezes volume vezes temperatura é uma constante. Não precisa decorar isso aqui, eu só estou dando para quem sabe, para pessoas que fizeram engenharia, por exemplo, que sabem. Então, quanto menor a pressão, maior o volume, e isso vai causar uma menor temperatura, certo? Então, menor pressão, maior volume, menor temperatura. Pensa assim, ó, quando você enche, faz muita pressão, muita força ali, vai ficar muito quente, vai ficar, sabe, muita força ali, vai ficar muito quente. Eu penso normalmente assim. Então, maior altitude, menor pressão, maior volume, e isso ocasiona o quê? Menor temperatura. Certo, gente? Então, quando você vai subindo, isso vai causando uma menor temperatura. Então, maior altitude, menor pressão, maior volume, menor temperatura. Então, todo gás que se expande, perde pressão, tem a sua temperatura diminuída proporcionalmente. Proporcionalmente à diminuição da temperatura, inversamente proporcional ao aumento do volume, certo? Então, de novo, gente, é muito importante, então eu vou repetir várias vezes. É importante para todo o nosso curso de meteorologia. Então, quanto maior a temperatura, menor a pressão, maior o volume e menor a temperatura.
Não precisa decorar, mas pensa, gente. Menor a pressão, menor vai ser a força que o meio vai estar fazendo para manter aquele ar unido. Então, menor vai ser a temperatura. Menor a pressão, menor a energia que o meio faz. Então, menor a energia, menor calor, menor temperatura. Certo? Então, diferentes regiões têm diferentes temperaturas. Isso forma um gradiente horizontal de temperatura. A gente já falou, a gente falou, a região polar tinha uma pequena temperatura. Não. A região equatorial tinha uma grande temperatura. Não. Então, essa região vai ter diferentes temperaturas. Isso vai fazer o quê? Um gradiente horizontal de temperatura. Esse gradiente horizontal de temperatura vai fazer uma circulação para combater esse gradiente horizontal de temperatura. Então, a gente tem dois tipos de gradientes de temperatura. Tem um gradiente vertical, que quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. E temos o gradiente horizontal também. Então, gradiente vertical para cima, gradiente horizontal na superfície. Certo? Essa variação horizontal de temperatura, com a latitude, mantém um gradiente horizontal de temperatura que favorece a circulação geral das massas de ar frias e quentes. Como a gente já falou na última aula, região equatorial é mais quente normalmente, região polar é mais fria, vai fazer uma circulação geral de ar frio e ar quente. Região polar vai jogar ar frio para a região equatorial vai jogar ar quente para a região polar, certo? Uma das mais importantes características da circulação das massas de ar é que essa quantidade de calor é transportada de uma região para outra bem distante. O Equador é muito distante do Polo Norte e Polo Sul. Contribuindo, esse transporte de energia contribui para o equilíbrio térmico do planeta Terra. Parece que a gente está repetindo, mas não, gente. A gente tem que repetir para vocês pegarem isso de verdade, certo? As correntes oceânicas, junto com a circulação geral da atmosfera, contribuem para essa tentativa de equilíbrio térmico da Terra, certo? Então, agora falamos já sobre a temperatura do ar e a sua influência na variação de temperatura, que quanto maior a temperatura, quanto maior a altitude, menor a temperatura, certo? Agora vamos falar sobre a temperatura da superfície do mar, também chamada de TSM, temperatura da superfície do mar, chamada de TSM. Tá, então a altitude diminuía a temperatura. Baixa altitude aumentava a temperatura. O mar faz o que na temperatura? A superfície do mar quase não varia a sua temperatura. A gente já falou isso na última aula. Por que a temperatura da superfície do mar quase não varia? Porque grande parte da radiação solar que está chegando na superfície do mar está acontecendo o que com ela? Ela está sendo usada para calor latente. Então, a energia que incide no mar é utilizada para calor latente, boa parte. E o calor latente é aquele para mudança de estado físico. E na mudança de estado físico, não há mudança de temperatura. Então, está mudando de líquido para gasoso. Então, não há mudança de temperatura. O calor sensível é aquele que há mudança de temperatura. O calor latente é aquele que há mudança de estado físico, não de temperatura. Certo? Então, a temperatura da superfície do mar, também chamada de TSM, durante o dia e a noite, não apresenta variação de valor, é basicamente a mesma coisa, uma vez que a energia recebida da radiação solar é, em grande parte, utilizada na evaporação da água da superfície do mar, certo? Ocorre uma variação muito lenta e gradual da superfície do mar, da temperatura da superfície do mar ao longo do ano. Vai variar pouquinho, depois de um dia para o outro, você não vai ver uma variação grande da superfície do mar, porque boa parte da energia que ele recebeu era para evaporação, certo? E assim, você só vai ver uma variação da TSM se você, por exemplo, chegar em um mês viver a TSM e no outro mês viver a TSM. De um dia para o outro é muito pequena essa variação. Então a TSM é mais ou menos aproximada de uma constante, sendo imperceptível alguma variação da TSM em períodos curtos, como de poucos dias, como eu falei. Essas são feitas para regiões ao fenômeno de ressurgência. Por exemplo, em Portugal nós temos fenômeno de ressurgência. Ali a água mais profunda, que é mais fria, vai um refluxo e ela vai para a superfície. Isso faz uma variação muito grande de TSM. Então, se você está numa área
que não tem refluxo e entra numa área que tem refluxo, você vai ver uma variação muito grande de temperatura da superfície do mar. Isso ocorre, a mesma coisa, quando você está navegando. Por exemplo, eu estou navegando aqui, onde tem uma corrente oceânica fria. E do nada, eu passo por uma corrente oceânica quente. Então, se eu estava navegando aqui, está frio, quente, começa a ficar quente. Então, quando você navega perto do fenômeno de ressurgência, ou perto da variação, ou perto, por exemplo, nessa região aqui, ó, você vai ter uma variação da TSM não tão constante assim, vai ser uma variação mais abrupta, certo? Então, o navegante pode também observar significativa alteração da TSM ao longo de sua derrota na sua navegação, em virtude da embarcação passar por uma zona de influência por uma corrente oceânica diferente de temperatura ou uma zona de corrente oceânica ascendente, certo? E vamos falar, a Terra é basicamente feita, a maior parte, de oceano, certo? Então, a temperatura da superfície do mar influencia em muito, a temperatura da superfície do mar influencia em muito a atmosfera, certo? Então, se a TSM estiver muito baixa, o que vai acontecer? Vai ter um resfriamento do ar, por condução, por convecção, normalmente por condução. Então, se uma TSM baixa, vai ter um resfriamento do ar. Isso vai causar nevoeiros ou névoas. Pega isso aqui agora, daqui a pouco você vai entender mais. Mas só pega isso aqui agora. Então, uma baixa TSM vai resfriar o ar. E esse resfriamento do ar vai causar uma névoa ou nevoeiro. Uma alta TSM vai causar um aquecimento do ar. Isso vai causar um aumento dos processos convectivos, que a gente vai falar mais sobre isso. Mas para você ver como é importante a TSM, quando a TSM está maior ou igual a 27 graus Celsius, por exemplo, nos Estados Unidos há um sinal de alerta para furacão e tormenta, porque a TSM tem grande influência nesses fenômenos meteorológicos, certo? Então baixa TSM resfria o ar, alta TSM aquece o ar, certo? E isso tem grande importância, que até nisso, nos Estados Unidos, se tem uma TSM maior ou igual a 27 graus Celsius, há sinal de alerta. Então, pode ver que é uma grande interação entre oceano e atmosfera, principalmente entre as TSM, certo? Então, já falamos sobre a influência da altitude na temperatura do ar, porque quanto maior a altitude, menor a temperatura. Já falamos sobre a temperatura da superfície do mar, que se mantém mais ou menos constante e influencia muito a ação da atmosfera. E agora vamos falar sobre pontos de orvalho e temperatura de bulbo úmido e psicrômetro, certo? Então, vamos definir primeiro saturação e precipitação. Tá, muita gente estudou na escola, já fez esse experimento na escola, mas se não fez, tudo bem. Então, na escola a gente pegava ali um copinho de água, que é esse aqui, ó, esse primeiro, e ia colocando sal, ia mexendo. Quando você vai colocando pouco sal, o sal vai se dissolvendo totalmente ali naquele copo. Mas quando você coloca muito sal, fica tanto sal, que uma hora vai começar a saturar, vai começar a precipitar sal. A chuva é uma precipitação da chuva. Aqui é a mesma coisa, uma precipitação do sal no fundo do copo. Vai formar um corpo de fundo, no fundo do copo. Então, se você pode colocar, o ar é a mesma coisa. Você pode colocar água no ar até um ponto. Ele vai começar a dissolver o ar, não é dissolver, vai começar a dissolver o ar, formando uma saturação insaturada. E quando ele saturar, é o máximo, quando o ar saturar, é o máximo de água que ele pode ter. Se você colocar mais água ou diminuir a capacidade que o ar pode ter de carregar água, essa água vai acontecer o quê? Precipitar. Certo, gente? Então, aqui, ó, vamos ver esse gráfico aqui, ó. Aqui é o quanto você colocava de material e aqui é a temperatura. Então, aqui é uma solução insaturada. Você colocou o menos que ele consegue carregar. Aqui é uma solução saturada. Você colocou o máximo que ele consegue carregar. E aqui é uma solução com corpo de fundo. Você colocou mais, mas ele mantém dissolvido isso aqui sempre essa reta. E vai precipitar o resto. Certo? Então, vamos falar sobre a temperatura do ponto de orvalho. A temperatura do ponto de orvalho é aquela em que o vapor de água existente no ar atmosférico começa a se condensar. Ou seja, é a temperatura do ar ambiente
na qual o ar atinge a sua saturação de umidade. É o máximo que ele pode carregar de umidade. Se você colocar mais, ele vai condensar, vai precipitar. E se você resfriar o ar, quando você resfria, você diminui a quanto ele pode carregar aqui, ó. Se você diminui a temperatura, nesse gráfico aqui, ó, você diminui o quanto ele pode carregar, está vendo? Aqui podia carregar 10 gramas de sódio, de sal, aqui podia carregar 20. Então, se você diminuir a temperatura, você diminui o quanto pode carregar o ar. Então, na temperatura do ponto de orvalho é aquela que o ar está no máximo, não pode carregar mais nada de água. Se você pôr mais água ou você diminuir a temperatura, vai precipitar. Então, de novo, temperatura do ponto de orvalho é aquela em que o ar atmosférico tem uma temperatura em que é o máximo que ele pode carregar de umidade. Ele está saturado de umidade. Certo? Disse que nessa situação a umidade relativa atingiu 100%. A gente vai falar mais sobre umidade relativa nas próximas aulas desse módulo ainda. Mas leva, temperatura do ponto de orvalho é aquela em que a umidade está no máximo. Então a umidade relativa vai ser de 100%, certo? O ar saturado é aquele que se encontra com a máxima quantidade de vapor de água para uma dada temperatura, certo? Se a temperatura do ar saturado diminuir, a sua capacidade de conter vapor de água diminuirá. O excesso de água se condensará em pequenas gotas. A nuvem vai começar a precipitar, certo? Formando as nuvens. Esse é o tema da próxima aula, mas já dei um adiantamento para vocês, porque a gente já tocou no tema da temperatura do ponto de orvalho, certo? Então, a temperatura do ponto de orvalho é aquela em que a máxima umidade que o ar consegue carregar e a umidade relativa é 100%. E se você diminuir a temperatura ou você colocar mais água, vai saturar. É basicamente assim. É um copo. Você pode colocar o tanto de água. Se você colocar mais água ali, ou você diminuir o quanto o copo pode carregar de água, vai extravasar água. Certo? Continuando agora, vamos falar sobre... A gente já falou sobre a temperatura do ponto de orvalho. Agora vamos falar sobre a temperatura do ar seco, que é a temperatura normal, e a temperatura do bulbo úmido. Tá, a temperatura do ar seco é aquela normal. É aquela que se mede nos termômetros, tem aqueles termômetros nos meios da rua. Eles medem a temperatura do ar seco. Temperatura do ar seco é a temperatura normal. Eu gosto de chamar de temperatura normal, não é esse o nome, mas é a temperatura do ar normal. Um termômetro comum, normal. Certo? Nada demais. E a temperatura do bulbo úmido? Temperatura do ar úmido. Que é abreviada como TU. E temperatura do ar seco é abreviada como T. É obtida pelo psicrômetro. Tá? Mas o que é psicrômetro? Esse equipamento. E ele indica a temperatura do ar resultante do acréscimo artificial de umidade até a saturação do ar ambiente. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar, aqui ele está medindo a temperatura normal, vamos dizer. Temperatura do ar seco. Aqui é a temperatura do ar úmido. Temperatura do bulbo úmido. Ele vai colocar um pano aqui cheio de água. Esse pano vai evaporar a água. Essa evaporação da água vai pegar energia do meio, vai pegar o calor do meio para evaporar essa água. Quando ele pega essa calor do meio para até saturar o ar, ele vai diminuir essa temperatura, porque ele vai estar tirando energia do ar para transmitir para a água evaporar. Certo? Então a temperatura do bulbo úmido sempre vai ser menor ou igual à temperatura do ar seco. E ela indica a temperatura do ar enquanto ele teria na sua condição de saturação de umidade. Certo? Então esse acréscimo de umidade por meio de evaporação da água do tecido provocará um resfriamento do ar junto ao bulbo úmido. Então vamos redefinir de novo que bulbo úmido, temperatura do bulbo úmido é obtida pelo psicrômetro, que nos indica a temperatura do ar resultante do acréscimo artificial de umidade até a saturação do ar ambiente. Certo? Bem simples. Então, o equipamento que mede essa temperatura é o psicrômetro, como a gente já falou. A evaporação da água do tecido do termômetro úmido produz um resfriamento proporcional à quantidade relativa de vapor no ar ambiente. Então, se tem pouca umidade no ar, vai precisar resfriar muito, certo? Se tem pouca umidade no ar,
vai precisar tirar muita energia do ar para jogar para a água, para evaporar muita água, porque está muito longe da saturação. Então, se o ar está muito seco, vai resfriar muito a temperatura do bulbo úmido. Então, a diferença entre a temperatura do ar seco e a temperatura do bulbo úmido vai ser muito grande. Por quê? Repetindo, se tiver muito seco o ar, o que vai acontecer? Vai tirar muita energia do meio para jogar para a água, para ela evaporar. Essa retirada de energia vai diminuir em muito a temperatura. Então, quanto mais seco estiver o ar, maior vai ser a diferença entre a temperatura do bulbo úmido e a temperatura do ar seco. Então, é uma forma de você ver relacionando a temperatura do ar seco, do ar normal, a temperatura do bulbo úmido, ver a umidade relativa do meio. É uma forma assim meio mais ou menos de ver. Então, quanto mais seco o ar, maior evaporação, maior resfriamento, maior diferença de temperatura. A TSM normalmente é medida pelo navegante com um termômetro próprio. Aqui já saímos totalmente de bulbo úmido, então falando de TSM, a TSM normalmente é medida pelo navegante sim, porque é de grande importância para a navegação. Então, agora vamos falar sobre isotermas. Tá? O que é isotermas, professor? Iso, mesmo. Isocórico, mesmo volume. Isotermas, mesma temperatura. Então, iso quer dizer mesma. Termas, temperatura. Certo? Então, uma vez plotado nas cartas meteorológicas, as observações de temperatura podem ser traçadas ligando os pontos de igual temperatura. Então, a isoterma vai ser a linha que liga os pontos de mesma temperatura. Então, aqui, vamos dizer nesse gráfico aqui, ó, que aqui é 27 graus Celsius. Aqui é 27 graus Celsius. Aqui é 27 graus Celsius. Então, toda essa linha aqui, ó, constitui uma linha que todos os pontos delas têm 24 graus Celsius. Certo? Então, isoterma é uma linha que constitui a mesma temperatura. Vamos dizer que essa linha aqui, todos os pontos dessa linha aqui, ó, tem 20 graus Celsius. Certo? Então, isoterma é a união dos pontos de mesma temperatura, formando uma linha. O gradiente horizontal de temperatura é a variação horizontal de temperatura em uma determinada distância. Você está vendo aqui, ó, aqui o gradiente de temperatura, a variação de temperatura é muito grande em um pouco espaço. Aqui, ó, nem tanto, aqui, ó, pô, varia pouco aqui a temperatura, isoterma aqui. Então, quanto maior a distância entre as isotermas, menor vai ser o gradiente horizontal de temperatura. Quanto menor for a distância entre as isotermas, maior vai ser o gradiente horizontal de temperatura. E quanto maior, por exemplo, aqui é uma distância pequena. Aqui está o contrário, gente. Então, aqui, ó. Aqui é uma distância pequena entre as isotermas, certo? Se é uma distância pequena, tem um grande gradiente de temperatura, vai fazer vento forte. Aqui tem uma grande distância entre as isotermas, isso vai fazer um pequeno gradiente de temperatura, vai fazer um vento fraco. Certo, gente? Então, pequena variação entre as isotermas vai fazer um vento forte, porque tem um grande gradiente de temperatura. Grande variação entre as isotermas, grande distância entre as isotermas, vai fazer um pequeno gradiente de temperatura. Isso vai fazer um vento fraco. Certo? Aqui estava errado, gente. Ó. Então, aqui, ó, grande distância entre as isotermas, pequeno gradiente de temperatura, um vento fraco. Pequena distância entre as isotermas vai fazer um grande gradiente de temperatura e vai fazer um vento forte. Certo, gente? Então, a nossa aula de hoje era basicamente isso. Espero ter entendido todos os tópicos, já sabem. Qualquer dúvida, mandem mensagem pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em tirá-la. Então é isso. Um beijo, um abraço e tchau!